E aí, pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos casos dos cenários, né? Nossa série aqui de utilização do Jenks. É, Pegando aqui, agora a gente vai para o cenário 2, que é executar o job manualmente. Então, o build, ele vai, nesse caso, ele vai falhar durante o processo de compilação das fontes. Então, veja que nesse caso aqui, ele vai falhar durante a compilação e não no caso do teste, né? Que é meio diferente. Então, em processo de compilação, quer dizer que teve algum erro de sintaxe nesse caso aqui. Então, vamos lá tentar simular isso aqui, né? Qual que é a ideia? Eu tenho meu projeto aqui no GitHub, que ele tá pegando aqui, que é o que o Jenkins está vendo e tudo mais, e eu tenho esse conversor aqui. Então, o que que eu vou fazer, né? Um programador normal, o que eu faria seria fazer uma mudança localmente. Então, eu vou abrir aqui o VS Code e eu vou fazer uma mudança, no caso do Java, ele precisa de um ponto e vírgula, né? Nesse caso, eu vou fazer uma mudança para tirar esse ponto e vírgula e vou subir lá pro. Ele até causou um erro aqui já, né? Eu vou subir lá pro nosso GitHub, né? Que a gente está usando como teste. Então aqui já está certo. Vocês podem ver que. Eu vou tirar aqui. Vocês podem ver que fez aqui a mudança tá aqui. E eu vou basicamente subir ela lá. Então eu vou dar um git edge aqui, que já é uns comandos mais do Git de fato, não é nada de outro mundo. E eu vou colocar um commit aqui, sei lá, vamos supor que eu vou mudando, só para fazer um teste, né? Mudando para o cenário 2, que é o nosso cenário aqui que eu tinha falado, né? Então, beleza, vou dar um commit e agora eu vou dar um git push. Então, utilizar o push aqui do Origin, que é onde está pegando lá nosso servidor remoto, e vou dar um push pro main, tá? Que é a nossa branch. Então aqui, aparentemente deu tudo certo. Então vamos ver se o nosso código compilado errado funcionou. Que eu abri o errado, tá aqui. Então vamos ver lá, né? Vamos ver como é que tá aparecendo aqui. Vocês podem ver que já apareceu o nosso commit, que a gente colocou aqui ainda agora. E aqui dentro, vocês podem ver que tá sem um ponto e vírgula. Então, nesse caso aqui, em produção, esse cara aqui quebraria, né? Porque ponto e vírgula é algo de sintaxe do Java que precisa, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai rodar o nosso job e, na teoria, é para ele quebrar, né? Então, é para ele dar um failure, se eu não me engano, é para ele dar uma mensagem de erro. Então, vamos ver lá. Vamos fazer aqui, apertar o build now e vamos ver se vai pegar, né? Ó, já apareceu um negócio ali, acho que só tá rodando mesmo. Ó, apareceu um xizinho ali, ó, deu um failed. Então, nosso teste funcionou. Então, vocês podem ver, e olha que legal, né? Vocês podem ver que ele coloca aqui o iniciado por Felipe Amaral, coloca aqui o tempo, mas aqui embaixo, ó, ele coloca a branch que ele tá vendo e foi a que deu erro, né? Então, aqui vocês já podem meio que mapear direto qual que foi a branch que deu erro, ó. E vocês podem ver já qual que foi a diferença, que tipo, pô, é o ponto e vírgula, beleza, vamos subir agora pro servidor, pro GitHub, pro Gerrit, que seja assim, a versão correta, né? Sem esse cara. Então, esse aqui é o interessante do Jenkins, né? Também tem um output aqui que vai falar que deu failure aqui embaixo. E ele até fala aqui, inclusive, ó, compilation erro. E ele coloca aqui no final, ó, ponto e vírgula expected. Então ele coloca aqui que tá precisando de ponto e vírgula. Então, basicamente isso. Eu acho que aqui ele nem chegou a rodar os casos de teste, ele parou antes porque foi erro de compilação, então ele nem conseguiu chegar. Então foi isso. Basicamente a gente conseguiu aqui simular um cenário onde o Jenkins ele pegaria um erro que foi subido por um dev, né? Aqui para produção e aqui eu conseguiria pegar, conseguiria rastrear e já conseguiria fazer a mudança necessária para continuar o desenvolvimento normal, né? Então, basicamente foi isso. E no próximo vídeo a gente vai ver o cenário 3. Então, até a próxima aí.